Amém. Tome assento, você que está aqui no templo, que fica localizado na Avenida José Bonifácio, número 690, entre Magalhães Barata e Gentil. A paz do Senhor. Bem-vindos, você que está nos acompanhando no canal 16, na rede aberta de televisão e também em todas as mídias sociais, IPA, Igreja Primeiro Amor, IPA Belém Oficial. Sejam bem-vindos. Esse é o culto de celebração. Esse é o culto que nós reservamos para adorar a Deus. E eu gostaria de compartilhar, começando este culto com uma palavra, enquanto as crianças já se retiram para as suas salas em silêncio. Os pais estão controlando, para que a gente tenha toda a reverência na casa do Senhor. E quero te convidar a pegar a tua Bíblia ou acompanhar pela nossa multimídia o que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14 e verso de número 15. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14 e verso de número 15. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor nesta versão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Se você puder também me acompanhar, mesmo que você esteja em casa e até ache um pouquinho estranho, mas é nosso costume fazermos uma oração e pedirmos a unção e a direção do Espírito Santo de Deus. Senhor, por favor, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja conduzindo todas as coisas e que o homem se cale e que o teu Espírito Santo prevaleça sobre tudo e todos. Oramos a Ti, te pedindo perdão dos nossos pecados e a Ti entregando todas as coisas, te suplicando que Tu recebas este culto como incenso de adoração agradável às Tuas narinas. Oramos a Ti em nome daquele que amamos e servimos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, esse texto é um texto muito precioso e ele fala... Deus falando com Salomão por ocasião do templo e ratificando algumas promessas e algumas coisas que são impressionantes. E é um texto que é dirigido à igreja do Senhor. E aí eu queria fazer uma ressalva: você que ligou, porque tem 3 tipos de público. Tem o público que é a igreja do Senhor verdadeiramente. E esse povo, como nós lemos aqui, que se chama pelo nome de Deus, quem são? São os cristãos. Mas tem um outro povo também que nós queremos alcançar, se você permitir, que são aqueles cristãos. Antigamente a gente falava assim, católico não praticante. Hoje nós temos os evangélicos não praticantes, né? Que são católicos e evangélicos, que são cristãos que são nominais, mas não são efetivamente aqueles que servem a casa do Senhor. E tem um terceiro público, que é um público que de repente ligou a televisão, que ligou seu tablet, ligou seu celular e viu uns caras esquisitos falando sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E num momento tão especial e num momento assim tão peculiar, não é? Como estamos vivendo na nossa cidade, no nosso Brasil, isso chamou a atenção e de repente vai dar alguns minutos para ouvir se aquilo faz sentido. Então são esses 3 públicos, mas a palavra que nós temos direcionada nesta noite é para o primeiro, é para a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque o texto é claro, é para aqueles que se chamam pelo nome de Deus. E esse texto tem 3 características importantes, que são 3 condicionantes, são 3 SE, se. O Senhor, Ele fala, se isto acontecer, se isto acontecer, se isto acontecer, então eu vou fazer dessa forma. Então o Senhor está condicionando
uma grande bênção, mas uma grande bênção, e eu creio que essa bênção tem a ver comigo, com você, e com você que nos acompanha nessas 50 cidades aqui pelo estado do Pará, e essas milhares de repercussões que tem na mídia, tem a ver com você, porque ela fala sobre sarar o território, curar o país. Na versão transformadora é isso. Então, eu quero te dizer que o primeiro "se", que chama muito atenção, como eu falei, é que é direcionado ao povo. Se o meu povo. O segundo é algo impressionante. Ele diz: se este meu povo se humilhar, ou seja, aquele povo não era humilde. Tiago capítulo 4, verso 6, nós conhecemos bem o que Deus pensa a respeito disso. Conhecemos qual é o pecado original, é o orgulho, e sabemos como Deus trata essas coisas. E a palavra diz: antes, Deus, Ele dá maior graça pelo que diz. Ele resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça, mas se revela aos humildes. Então a chamada de Deus é primeiro para a sua igreja. A segunda chamada é povo orgulhoso, e orgulho quer dizer desobediência, orgulho quer dizer fermento, cheios de si mesmo. E ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e abandonar o pecado. O povo estava em pecado. Nossa, abandonar os seus maus caminhos. E aí continua: orar e me buscar, porque Deus está presente, mas o povo não estava. Orar significa reestabelecer relacionamento com Deus, falar com Deus, escutar Deus, você interagir com Deus, buscar a face do Senhor. E ele diz: se este povo, se é o terceiro, se afastar dos seus maus caminhos, ou seja, se este povo se arrepender dos seus maus caminhos, abandonar os seus maus caminhos, e então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, os seus erros, e eu sararei a sua terra, eu curarei a sua terra, eu vou reconciliar esse povo e a sua terra com os meus propósitos, com os meus desígnios. Nossa, a partir desse ponto, é o ponto de arrependimento. Deus fala que os seus olhos vão estar abertos e os seus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Queridos, nós, como igreja, nós temos uma característica que é o respeito e a liberdade. Nós respeitamos a todos. Nós somos, na verdade, apreciadores, eu diria até amantes da liberdade. Porque aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Mas nós temos as nossas crenças. Nós temos os nossos valores como cristãos, como povo de Deus. E essa época é uma época difícil, é uma época de polarizações. É uma época onde a gente diz que há muitos embates, né? Há muita distensão da democracia, não é? Há o aparecimento de fake news e de agências que às vezes, por vezes, são fake news, que é o novo nome dado para mentira. E aí se criminaliza até a questão da opinião. Mas nós temos valores. Nós temos, queridos, milhares de anos. Nós não negamos a Jesus, nós não negamos a palavra de Deus. Nós morremos por Jesus. Nós morremos pela palavra de Deus. Nós somos cristãos. A mudança que ocorre em mim e você, nos cristãos verdadeiros, é uma mudança interior. Nós estamos vivendo numa época de vidas sem propósito e sem significado. E isso gera nas pessoas totalitarismo e identidades vazias. Vidas sem propósito,
Vidas ansiosas, vidas depressivas, vidas de superficialidades, de um mundo líquido, um mundo que varia demais, um mundo que é manipulado. Eu, você e tantos somos induzidos e muitos manipulados por algoritmos, por inteligência artificial. Esse é o mundo que a gente vive. Mas nós cristãos, nós sabemos quem está por trás desse jogo todo. A gente não se engana, porque no meio dessa polarização, em que muitos insistem que é uma polarização política e não deixa de ser, uma polarização ideológica e não deixa de ser, mas nós estamos afirmando aqui que essa polarização, principalmente nos extremos autoritários, ela é fruto de vidas sem significado e sem propósito, vidas superficiais, que se afastaram de Deus, que não conhecem a Deus, vidas manipuláveis, um mundo superficial. Mateus capítulo 24, verso 12, diz, como sinal dos tempos, que a iniquidade, que é a constância do pecado, ela se multiplicaria no final dos tempos, e que o amor de muitos esfriaria. Não é o amor daqueles que estão fora da igreja, a palavra é para a igreja, é o amor de muitos, inclusive muitos dentro da igreja. Essa é uma época tenebrosa, porque se aproxima a passos largos o retorno de Jesus, e não há como nós negarmos que os sinais não estão se cumprindo. Não há a possibilidade. Quando você vê uma pandemia, a primeira no mundo mundial, com caráter mundial, você vê as duas grandes guerras, você vê todos os sinais, você vê a multiplicação do conhecimento. Não há como nós cristãos não entendermos que o final dos tempos se abrevia, e o amor, ele vai se esfriando, e até coisas que nós julgávamos que eram impossíveis de serem ditas, elas às vezes vão se transformando, elas vão se chegando, permeando na igreja e no mundo de uma forma tão sorrateira, que elas vão virando, por vezes, políticas públicas, leis. O pecado vai sendo institucionalizado. Que tempos sombrios. Nós sabemos quem está por trás disso, e João capítulo 8, verso 44, descreve: vós, Jesus falando àqueles que tinham esse sentimento, cheios da maldade interior, eram como que sepulcros caiados, bonitos por fora, hipócritas, mas podres por dentro. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. O diabo, ele foi homicida desde o princípio, e jamais ele se firmou na verdade, porque nele, no diabo, não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Esse é o seu adversário, esse é o meu adversário, é o nosso adversário. Esse é o adversário da igreja, a quem esta palavra está sendo direcionada. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 14 e 15, descreve como ele age. E essa palavra diz que ele age de modo sorrateiro, que ele é tão inteligente, que ele se traveste, ele chega a se travestir de anjo de luz. É assim que ele age. Ele age de modo sorrateiro, ele engana, ele aparece bonito. Você olha, se você não tiver o Espírito Santo para te dizer quem é ele vai levando todos na conversa e vai levando todos para o abismo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, ele diz uma coisa para corroborar isso, que esse inimigo, meu e seu, ele cegou o entendimento dos incrédulos.
para que os incrédulos, eles não vejam a Deus, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É esse o nosso inimigo, o seu inimigo, que está por trás destas coisas. Talvez você pense assim: nossa, o pastor está espiritualizando tudo. Não estou espiritualizando tudo. Eu estou dando um enfoque bíblico e um enfoque daquilo que está acontecendo. E eu peço para você acompanhar com atenção e você abrir o teu coração, porque se for a verdade que está sendo emanada deste púlpito, o Espírito Santo vai confirmar no teu coração e no meu coração. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, ele diz que o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor. Por isso eu e você, a gente tem que ser sóbrio e tem que ser vigilante, porque ele é feroz e ele está ao nosso derredor e busca a quem possa tragar com a sua maldade. Para ele não há perdão, queridos. É diferente de mim e de você. Ele não pode ser perdoado. Ele blasfemou contra Deus. Ele está condenado eternamente, ele e todos os seus anjos. Para nós, a situação que nós estamos vivendo é uma situação polarizada, mas é polarizada espiritualmente. E eu quero te fazer refletir sobre isso. Percebam todas essas jogadas, todas essas confusões, todos esses embates, principalmente na área política. Percebam tudo isso que está em jogo e veja se não tem correlação entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira, entre aquilo que é justo e aquilo que é injusto, entre a correção e a impunidade. Olha só, a raiz da corrupção, a impunidade. Veja se não é de fato uma luta entre prisão e liberdade, entre vida e morte, até assassinatos de bebês, interrompendo a gestação no ventre das mães, se quer transformar em política pública. E o Senhor Jesus diz: deixai vir as criancinhas, porque dos tais é o reino de Deus. Imagina você entrar com um aspirador superpotente para puxar aquele feto, esmigalhar todo o feto perfeitamente formado. Veja se isso não é espiritual. Veja se não a família não está sendo atacada de todos os jeitos, porque a família, você sabe que é a base de qualquer sociedade. Quando você ataca a família, você ataca a sociedade. Você enfraquece a família, você enfraquece a sociedade. Veja os valores cristãos e a falta de amor, a multiplicação da iniquidade. Veja o respeito e o desrespeito. Eles estão brigando. As pessoas polarizadas, como falei, as pessoas rumando para o totalitarismo, seja de direita, seja de esquerda. Vidas sem argumentos, vidas que afrontam, não respeitam mais as pessoas, não respeitam mais os pais, não respeitam os idosos, sexualizam as crianças de modo precoce, invadindo as escolas com ideologia de gênero. Meu Deus, é nítido, luz contra trevas, santidade vezes iniquidade, e até a nossa pátria, a tentativa é de anular qualquer coisa que seja da bandeira do nosso país, dos símbolos da nossa pátria, porque quando você acaba com o sentimento de pertencimento que a pátria traz, diferente da nação, do estado, do povo, do país, a pátria é a afetividade, é o lugar onde você nasceu, é o lugar que você tem afeição. Quando você destrói isso, você destrói o povo.
Veja se de fato não é uma luta espiritual e uma polarização espiritual. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Ele diz que por trás de tudo isso, por trás de todo esse jogo, está o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, está enterrada. Você não percebe muitas vezes, você olha a árvore, você vê o seu tronco, os seus galhos, as suas folhas, seus frutos, mas na maioria das vezes você não vê a raiz. O que está por baixo, o que está sustentando todo esse embate é o amor ao dinheiro. E aí vem um alerta para mim e para você. Para mim e para você, inclusive da igreja, porque diz que por causa dessa cobiça, muitos se afastaram de Deus, se desviaram da fé. Ora, quem é que se desvia da fé, senão aquele que estava na fé? Será que essa palavra não é comigo? Será que não é com você, igreja? Será que não é com você, igreja não praticante? Será que não é com você que um dia já teve fé em Deus, mas que você hoje coloca o dinheiro sobre tudo e sobre todas as coisas? O que é que domina o teu coração? O que é que domina a tua vida? O que é que vem em primeiro lugar? Isso aí é o teu Deus. A igreja, nós não somos hipócritas. A igreja, ela é obediente. Tiago, capítulo 1, verso de número 22, ele diz para mim e para você que a gente não pode se enganar. A gente não pode ser ouvinte da palavra e não ser praticante. A gente não pode ter fé e não ter obras. Isso não existe. Os cristãos, eles têm a vida deles é o testemunho, a vida deles é o evangelho. Se nós não tivermos o testemunho das nossas vidas, nós não temos nada, não nos sobra nada. João capítulo 16, verso 8, ele fala algo muito interessante. Ele diz que o Espírito Santo, são palavras de Jesus, quando ele vier, e ele já veio, e ele está entre nós, e ele lidera a igreja, ele convencerá a mim e a você da verdade, da justiça e do juízo. Eu não convenço ninguém e não espero por ninguém ser convencido, mas o Espírito Santo, que é o Espírito do Senhor Jesus, que é aquele que não nos deixa órfãos, e ouvimos falar na semana passada sobre isso, quando nós estivemos aqui com a oficina da alma, sobre paternidade, sobre orfandade. É o que essas pessoas, cheio de ódio, cheio de vazio, de ansiedade, de depressão, elas têm de sobra, orfandade. Mas nós somos filhos de um Pai, resgatados, redimidos, curados, tratados, santificados por esse Deus que nos deu uma paternidade e uma identidade nova em Cristo Jesus. Esse Deus nos deu o seu Espírito Santo para que não ficássemos sozinhos. Eu sei que para você que talvez tenha ligado a televisão e para você que está nos vendo, diz assim: nossa, que coisa, que loucura é essa, eu não estou entendendo nada. E eu também, algum tempo atrás, se eu ouvisse alguma dessas coisas, eu ia dizer: que maluquice é essa? Que sabedoria é essa? Ele está falando do quê? Que Bíblia é essa? A Bíblia que eu tenho em casa não é isso. Claro que não é isso. Você nunca leu, você nunca abriu. Agora experimenta gravar, pegar isso aqui lá na playlist e conferir tudo o que está sendo dito. Colossenses capítulo 1, verso 9. Nós já falamos sobre isso, eu quero repetir. Paulo, aos Colossenses, ele fala de uma inteligência que não é nenhuma das 8 múltiplas inteligências emocionais, nenhuma das 5 áreas que o Gardner fez o estudo, que o Daniel Goleman, ele ficou famoso, vendeu muitos livros por causa disso. Paulo diz que tem uma inteligência e que tem uma sabedoria que vem do alto. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês, Colossenses, e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E o original é inteligência espiritual. Nós temos a inteligência do Espírito Santo de Deus, e a inteligência do Espírito Santo de Deus nos arremete a outras conclusões, a outras reflexões, que não exatamente aquela que querem que a gente tenha, ou exigem que eu e você tenhamos.
que em determinada posição ou determinado assunto nós temos que ter obrigatoriamente uma posição. Mas quem foi que falou isso? Quem é essa sumidade que diz que a gente tem que tomar partido de tudo? O nosso partido é o céu, nós rumamos para o céu. A disputa do poder está por trás de tudo isso, por trás dessa loucura, por trás dessa maluquice que esse mundo vive. Nós vimos isso. De manhã cheguei a citar sobre 2 textos, Mateus capítulo 17, você pode conferir depois na tua casa ou na tua até 27, e que fala sobre o imposto, o tributo que era cobrado no templo. Imagina na casa de Deus, você entrar na casa de Deus e você ter que pagar para entrar na casa de Deus. E aí Jesus fala para Pedro assim: Pedro, presta atenção, vai pescar uma tilápia, e da boca da tilápia tu vais tirar o imposto para você e para mim. E Pedro fez exatamente isso, essa loucura. Pedro pegou e jogou o anzol, e aí pegou uma tilápia, e quando veio lá um imposto para pagar o acesso ao templo de Jesus e de Pedro. Mas Jesus dá um recado para Pedro muito claro. Ele diz assim: Pedro, de quem os reis, os imperadores cobram impostos? Eles cobram dos seus filhos ou dos estrangeiros? Dos filhos eles não cobram, eles vão cobrar dos estrangeiros. Jesus está falando: na casa de meu pai, na casa do Senhor, vai ser cobrado imposto dos filhos? Jesus diz assim: deixa por hora, só aprende com isso e paga um imposto, obedece à autoridade. O outro texto já se refere ao imposto da cidade, Mateus capítulo 22, verso 15 a 21. E aí Jesus já próximo, já entrando na sua morte, queriam pegá-lo de todas as maneiras, disputa de poder. E 2 grupos que são rivais, que são inimigos, herodianos, os que eram bandeados para Herodes, meu Deus, romano, era judeu que era bandeado para Herodes. E os fariseus, que se julgavam santos e irrepreensíveis, se juntaram num conluio para pegar Jesus. E aí vão até Jesus e começam a elogiá-lo e falar: Senhor, sabemos que tu és um homem muito bom, tu és um homem muito inteligente, um homem que fala por ti, um homem que não toma partido de ninguém. Começam a jogar a conversa fora, hipócritas. E no final eles botam a armadilha, porque na cabeça deles, na inteligência humana, só haveria 2 possibilidades. Porque eles perguntam: é lícito pagar imposto a César? E Jesus pega um denário, que é uma moeda de prata romana, que equivale a um dia de trabalho. E nessa moeda, se você observar, de um lado tem uma inscrição, a época era de Tibério, convertes sacerdotais, escrito sumo sacerdote. Essa moeda era usada na época. E do outro lado está dizendo divino, o divino César, que todo domínio romano adorava, exceto os judeus. Olha só. E Jesus pega e diz assim: de quem é essa esfinge? Ele fala: César. E Jesus diz: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Essa mensagem talvez seja dura para você, mas eu quero te dizer que em Romanos capítulo 13, e eu faço questão de ler os 7 versículos primeiros, ele fala muito claro sobre a nossa responsabilidade com as autoridades. Então preste atenção, qual é a sua responsabilidade, igreja, com as autoridades. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Não, mas o cara é um corrupto, o cara é desonesto, o cara é um ateu. Escute a palavra. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação,
Porque os magistrados, os juízes, não são para temor quando se faz o bem. Eles são para temor quando se faz o mal, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Preste atenção. Olha como isso encaminha, porque você vai pensando, como eu, em várias autoridades que são más, que têm sido vergonha para esse país, que têm sido alvos de investigação da Polícia Federal e de outras vergonhas. Olha só, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, a correção, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Esse é o princípio da autoridade. É necessário que lhe estejas sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Devemos obedecer às autoridades. Por esse motivo também pagais tributos, impostos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Nossa, então nós devemos não só isso, mas se olharmos a carta a Timóteo, fala para a gente orar pelas autoridades para que a gente tenha uma vida tranquila e sossegada. Nós devemos pagar impostos, tributos e obedecer à autoridade. A questão é como a gente encara isso e como a gente percebe o que a palavra de Deus está dizendo, porque a autoridade não é caráter, a autoridade não é a pessoa, a autoridade é o cargo que ela ocupa. E eu e você, a partir do momento que as autoridades são instituídas, a partir do momento que nós vivemos numa democracia representativa, votamos nas pessoas, essas pessoas devem ter o nosso respeito e a nossa obediência. Por isso devemos orar pelo prefeito, pelos governadores, pelo presidente, pelos legisladores, pelos juízes. Devemos orar, é uma obrigação, e devemos obediência a eles. Exceto Atos 5, 29, vocês lembram disso? Quando Pedro está na frente daquele sinédrio ampliado, que na verdade são vários sinédrios, e aquele sinédrio adverte Pedro para que de forma alguma ele fale de Jesus, ou seja, ele fale daquilo que é verdadeiro, que ele fale daquilo que é justo, daquilo que é santo, daquilo que é honesto, daquilo que é correto, daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é verdade. Ele diz: não fala nisso. E Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus que aos homens. Dura palavra é essa. Por essa palavra nós fomos presos durante séculos, por essa palavra nós fomos mortos, mas por essa palavra nós ainda vivemos. Nós precisamos entender que a obediência à palavra de Deus, ela precede, ela é maior do que qualquer outra coisa. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Toda vez que uma autoridade ela vem contrária à palavra de Deus, a própria palavra de Deus diz: não faça, não obedeça. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 12 e 13, diz para mim e para você que nós somos um corpo, e que esse corpo ele é feito de muitos membros: mãos, pés, ombro, pernas, órgãos, mas que nós somos só um corpo, cada um de nós tem a sua função. Então existe uma lindeza na igreja, que é essa multiplicidade de membros, mas que nós temos somente uma cabeça, e que para nós essa questão de unidade, ela é essencial. Senão, quando cortamos um dedo, ele apodrece. Quando gangrena uma perna e é cortada, ela apodrece e você tem que enterrar.
Nós só estamos vivos porque nós estamos ligados ao corpo. E a unidade da igreja é algo precioso, precioso, preciosíssimo. Mas a unidade não é uma característica da igreja. A unidade é característica de qualquer grupo forte. E eu tinha dado o exemplo da Torre de Babel, um povo desobediente que se juntou numa planície, orgulhoso, pecador, cheio de malícia. E em Gênesis capítulo 11, versos 5 a 7, o Senhor dá um veredito sobre aquele povo e sobre o perigo da unidade. E diz como a gente acaba com a unidade. Olha só. Então desceu o Senhor para ver a cidade, Babilônia, e a torre de Babel, que os filhos dos homens edificavam. Eles queriam ser mais fortes, maiores que Deus, e todos estavam naquele mesmo propósito. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é, apenas o começo. Eles têm a mesma língua, ou seja, o que caracteriza um povo, a linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. É Deus falando. Deus falando sobre um povo mau, sobre um povo orgulhoso, sobre um povo desobediente, que se junta no propósito e está unido com leis, tradições, costumes, território, língua. Olha só. Aí Deus fala: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem um do outro. E aí você vê aquele grande êxodo pela terra, e somos frutos disso. Dividir para vencer é uma estratégia. Assim Satanás tem feito na igreja. Satanás tem tentado dividir a igreja. Satanás trabalha diuturnamente para que a igreja não esteja unida. Assim é a estratégia espiritual, e você vê a estratégia aí fora da igreja. É branco contra preto, presta atenção, é hétero contra homo, é homem contra mulher. Repare, se não é isso, se não é a estratégia de dividir. Por quê? Na hora que você divide, estabelece seja o que for, que tipo de cota for, você enfraquece o povo. E quando você enfraquece, você domina sobre aquele povo. Efésios capítulo 4, verso 3 a 6, tem um alerta para a igreja. Diz assim: esforçando-vos diligentemente, cuidadosamente, detalhadamente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É um recado para a igreja. Nós temos que trabalhar efetivamente para a igreja estar unida, a igreja estar fortalecida. Mateus capítulo 18, versos 6 e 7. Ele fala alguma coisa bem interessante: qualquer, porém, que fizer tropeçar. Olha que alerta. A um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhes fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Essa palavra, ela está sendo direcionada para os líderes das igrejas. Eu não sei quanto a você, o que você acha, o que você pensa, você na tua casa, como é que líderes de igrejas, particularmente das igrejas cristãs, eles se bandiam para cima de pessoas corruptas, fazem acordos, se vendem, achando que podem levar a igreja do Senhor nas suas artimanhas. A Bíblia diz que ai desses que fizer tropeçar um só destes pequeninos. A igreja está sendo chamada a se posicionar. Não é porque um líder de uma determinada igreja está tomando uma posição contrária aos valores cristãos,
contrário àquilo que a palavra de Deus fala de modo velado e explícito, que você vai segui-lo. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Por isto esta igreja está no propósito de clamor e oração durante 30 dias, por nós, pelas nossas famílias, pelas nossas crianças, pela nossa pátria. Nenhum anjo do céu vai descer para pegar exatamente na tua mão e indicar qual será o teu voto, mas você precisa prestar atenção, porque voto é cidadania, é um direito de cidadão. Você precisa entender que quando você estiver no exercício da tua cidadania, você vai estar escolhendo as pessoas que vão legislar sobre você, sobre seus filhos, sobre sua família, sobre a igreja, sobre a tua pátria. É assim que funciona. Os poderes instituídos, legislativo, executivo, judiciário, eles não são ruins, pelo contrário, eles são bênção e dádiva de Deus para mim e para você, assim como as autoridades. Se você lê Isaías capítulo 33, você vai ver lá no verso 22, você vai ver que a instituição dos poderes, que Deus, Ele é rei, que é uma figura política, executiva. Deus, Ele é o justo juiz, e Deus é o legislador. Mas eu e você temos que exercer a nossa cidadania. Acima de tudo, a unidade da igreja, ela passa pelos primeiros versos que nós lemos em 2 Crônicas 7, 14 e 15. Passa por orar. Tiago capítulo 5, verso 16 diz que a oração, na sua parte B, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas João, andando um pouquinho nessa escada, João capítulo 14, verso 13 e 14, Jesus orientando os discípulos, ele fala nitidamente que tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei. Ele está falando para os discípulos, a fim de que Deus, o Pai, seja glorificado no Filho. Nós temos que pedir, e se pedirdes alguma coisa no meu nome, eu farei. Então veja a oração de um justo, veja a oração de um grupo. Agora veja o que fala Jeremias capítulo 29, verso 12 e 13, a oração de um povo. Veja só, olha o que diz: então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Deus nunca saiu da posição que está, quem saiu foi eu e você. Nós temos que invocá-lo, nós temos que buscá-lo, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Buscar-me-eis, ei, igreja, buscar-me-eis, ei, povo de Deus, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, ou seja, verdadeiramente. Deus diz que Ele vai atender a oração deste povo. Então imagine o poder que há numa igreja unida, numa igreja que sabe a sua identidade, numa igreja arrependida dos seus pecados, numa igreja que busca a santidade de Deus e que ora ao Senhor. Salmos 34, verso 17, não há limite para Deus. Clamam os justos, então já é toda a igreja universal, e o Senhor nos escuta e os livra de todas, e os livra de todas as suas tribulações. Não são de algumas, são de todas. A oração é algo impressionante, ela move a mão de Deus. Deus quer ter a sua mão movida por você, por esta porção da igreja, pela igreja do Senhor. Nós temos responsabilidade com isso, porque a partir do momento que nós oramos, a partir que nós realmente buscamos a Deus de todo o coração, Deus vem e sara a nossa terra, sara a nossa nação. Mateus capítulo 6, verso 10 é muito conhecido, e se tornou muito conhecida por causa da oração do Pai Nosso, e diz: venha o teu reino. Você sabe o que é isso? Eu vou traduzir para você. Essa oração
Jesus ensinando eu e você a orarmos, diz assim: venha o governo de Deus. É isso, reino é governo. Venha o teu reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, aqui nesta terra, como é feita no céu. Nós temos que buscar a vontade de Deus para esta terra, para mim e para você. O reino de Deus, queridos, ele não é material. O reino de Deus, ele não é comida nem bebida, como está em Romanos capítulo 14, verso 17. Mas o reino de Deus, esse reino de governo de Deus, ele é um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. É esse reino que Deus quer que seja implantado aqui. Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Sujeição, governo do Espírito Santo. Você é a igreja. E 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, não há nenhuma outra alternativa e nenhuma outra identidade melhor do que dizer que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Nós estamos numa batalha espiritual, nós estamos contra a mentira. Da igreja emana a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Você não consegue desassociar caminho, verdade e vida, não consegue fazer separação. A coluna da verdade é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela é a voz profética do mundo. A igreja do Senhor, ela é a agência dele aqui nesta terra. Ela é a consciência do mundo e ela é a consciência política também. Daqui nós precisamos emanar a verdade, a justiça, o juízo. Daqui nós proferimos as palavras do Senhor, orientando a mim e a você como fazer. Daqui nós lembramos de Romanos capítulo 12, verso 2, que fala para mim e para você, para a gente não entrar na forma, no molde do mundo. Não, a gente não pode entrar. A gente tem que se transformar pela renovação do nosso entendimento, porque de outra forma nós não experimentaremos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não vamos agir como o mundo age, nós não vamos fazer as coisas que o mundo faz, mas a gente vai experimentar a transformação de Deus. Nós cremos nos valores fundamentais da palavra de Deus e não abrimos mão. Assim como nós temos uma cidadania celestial, nós temos uma cidadania terrestre, e estamos chamando a atenção sobre isso. E a nossa Constituição tem pontos lindos. O artigo número 60 da nossa Constituição, o parágrafo 4º, ele descreve os 5 pilares fundamentais dessa Carta Magna. Um Estado federativo, um voto secreto, livre, um voto constante. Descreve a separação dos poderes, legislativo, executivo, judiciário. E isso não quer dizer que eles sejam iguais, eles nunca serão iguais. O poder legislativo sempre será maior, porque o poder legislativo é que faz as leis. É o próprio poder legislativo que fiscaliza o poder judiciário, que é guardião da Constituição. As coisas no Brasil estão um pouco embaralhadas, mas no artigo 60, no parágrafo 4º, ele determina exatamente, e ele fala sobre um ponto fundamental, que são os direitos e as garantias individuais. E aí nós temos alguns direitos que eles, como a nossa Constituição, ela tem uma base cristã, eles se assemelham demais a alguns preceitos bíblicos. E talvez um dos pontos mais interessantes seja o preâmbulo, a abertura da nossa Constituição, minha e sua, do nosso país, porque ele diz que todo o poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Olha que coisa linda. E quando você vê direitos e garantias fundamentais, essas cláusulas que estão tanto no artigo 60 quanto no artigo 4, 5 e alguns outros, elas são chamadas de cláusulas pétreas. E o que é isso? Cláusulas que não podem ser mexidas por emenda à Constituição. Você tem que fazer uma outra Constituição se você quiser mexer em direitos e garantias individuais. Direito à vida,
direito à igualdade, todos somos iguais perante a lei, direito à liberdade, é um direito inalienável, direito à segurança, você sabia disso? Direito à propriedade. Esses direitos, eles fazem parte do centro de uma Constituição que reflete a tua cidadania enquanto brasileiro. E entendemos quando os legisladores falam que o poder emana do povo, mas nós temos uma outra Constituição, que é essa aqui, ó. E aqui o poder não emana do povo, aqui o poder emana de Deus. Deus é acima de tudo e de todos. Deus é o Criador, é o sustentador de todas as coisas. Essa cidadania dos céus, ela é superior à cidadania da terra. A cultura dos céus, ela é superior à cultura da terra. E tudo que estiver contrário à cultura celestial, nós devemos abandonar. Hebreus capítulo 11, verso de 13 a 16, talvez você nunca tenha parado para pensar e refletir sobre dupla cidadania, mas você é um duplo cidadão, cidadão brasileiro e cidadão celestial, e eu vou fazer questão de ler esses versículos com você. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Ele está falando sobre os heróis da Bíblia. Olha só, eles estão confessando que eles eram estrangeiros e peregrinos sobre esta terra. Eles eram brasileiros, mas antes de serem brasileiros e acima de serem brasileiros, eles eram cidadãos do céu. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Olha só, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Não conseguem se lembrar, não é? Só Jesus sim tinha essa perfeita lembrança, né? Da onde ele veio e para onde ele voltaria. Mas agora aspiram a uma pátria, eu e você, e todos os heróis, e todos os que vieram antes de nós, e toda a igreja, em todos os tempos. Nós aspiramos a uma pátria superior, isso é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado pelo seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. A nossa capital é a Jerusalém Celestial. Acreditem, você tem uma pátria, é uma pátria superior a essa, é uma pátria excelente. Você, como brasileiro, tem uma pátria incrível, um país maravilhoso, um país que está nas nossas mãos, um país de base majoritariamente cristã, um país que está se esvaindo pelas nossas mãos. Os nossos valores bíblicos cristãos estão se esvaindo por causa da comodidade da igreja, por causa do silêncio da igreja, por causa da posição equivocada de vários líderes que se venderam àquilo que não é de Deus. Mas eu e você estamos posicionados. Nós sabemos a nossa influência, nós sabemos quem nós somos. A cidadania dos céus, queridos, ela é maior do que a cidadania da terra. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21 vem corroborar isso. E a gente entrando para fechar esse raciocínio, essa reflexão e essa tomada de posição nesta noite. Pois a nossa pátria, ela está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nós temos uma pátria celestial, nós temos uma pátria nos céus. A nossa cidadania dos céus, ela é maior que a nossa cidadania da terra, mas nós não podemos abrir mão da nossa cidadania aqui na terra. Como você pode pensar em algum momento que púlpito, que igreja e política não se misturam? Como não? Igreja, púlpito não se mistura com politicagem, não se mistura com aquilo que é mal, com mentira. Mas nós somos a consciência do governo,
Nós somos a voz profética da nação. Nós somos o sal e a luz dessa terra. Queridos, não se bota uma cidade em cima do monte, como fala Mateus, e tenta se esconder essa cidade. É impossível esconder a luz que há em você. É impossível esconder o Espírito Santo que há em você. Não tente fazer isso. Você é sal deste mundo. Você salga, você dá sabor, você conserva. Imagina se a igreja for retirada deste mundo, o que vai acontecer com este mundo? Imagina se o sal não salgar. Imagina se o sal não conservar. Ele só tem uma finalidade, é para ser pisado. Você não é para ser pisado, você é a igreja do Senhor. Você é o corpo de Cristo. Imagina se você pegar uma luz e colocar debaixo de um cesto para não iluminar nada. Imagina. Você precisa colocar a luz no velador. Você precisa colocar a luz no lugar mais alto possível. Se você não colocar a luz, como? Qual é a utilidade da luz? Me diga. Qual é a utilidade da luz? Você é sal e luz. Preste atenção para cá, não deixe nada te atrapalhar, porque tudo tem uma conotação espiritual. Quando nós falamos que a gente está refletindo sobre questões fundamentais da nossa vida, que a gente está falando para 50 cidades, quando a gente vê que hoje à noite Belém está praticamente parada numa confusão sem precedentes, com as ruas interrompidas, com o acesso à igreja interrompido, nós estamos numa batalha espiritual enorme, porque muitas pessoas que estão vendo o que a gente está falando hoje, muitas pessoas estão sendo tocadas pelo Espírito Santo, muitas pessoas estão mudando o seu procedimento, muitas pessoas, a igreja está se arrependendo, a igreja está voltando à verdade. Aqueles que não são efetivos da igreja estão sendo tocados pelo Espírito Santo para mudar e para fazer algo efetivo por nós, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, e interromper um ciclo de maldição. Nós estamos sendo chamados à liberdade, nós estamos sendo chamados à responsabilidade. Queridos, nós somos sal e luz dessa terra. Nós temos desafios muito grandes. Nós temos um poder de influência que só eu e você podemos ter. Ninguém mais pode ter, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Escute, ore. Você ouviu tudo que nós falamos, foram muitos versículos, muitas coisas. A oração de um só pode muito. A oração de um grupo de discípulos, daqueles que verdadeiramente seguem a Jesus e que são propriedade dele, pode muito. Ele fala para nós orarmos no seu nome, porque ele vai fazer. A oração de um povo transforma, e Deus restitui até a terra deste povo que foi tirada, e cria um estado novo, num milagre inexplicável, e restitui a cidadania terrestre desse povo. Não há limites para o que Deus pode fazer, não há limites para a oração da igreja. Não entregue os pontos, exerça a sua cidadania com responsabilidade. Foque na sua cidadania celestial, na Jerusalém celestial. Foque nessa cidadania eterna. Mas não abra mão de trazer o reino de Deus aqui nesta terra que Deus nos deu. Deus nos deu o país mais bonito do mundo, a maior quantidade de terras agricultáveis do mundo, as maiores reservas minerais do mundo. Deus nos deu uma pátria incrível, com uma história incrível, com um povo cordato. Nós precisamos virar a nossa pátria, nós precisamos tomar posse da nossa pátria, nós precisamos orar, porque a palavra de Deus, e eu encerro com 2 Crônicas, capítulo 7, de novo: se nós
se nós de fato orarmos, se nós de fato buscarmos a Deus, se nós de fato nos arrependermos. Deus vai fazer isso por causa da igreja, por causa da intercessão, por causa da minha oração e da tua oração. É um milagre. Deus vai confundir o arraial dos midianitas, e aquilo que parecia estar certo, aquilo que parecia não ter jeito, vai ter jeito, se você a partir de hoje se posicionar, se você orar, se você buscar a Deus, se você se arrepender dos seus pecados, e se você de fato, ser sal e luz nessa terra. Eu encerro a palavra desta noite orando por mim e por você, para que nós estejamos posicionados, apesar de alguns líderes, para que a gente exerça influência, para que a gente multiplique o bem, para que a gente de fato traga o reino de Deus aqui. O reino de Deus é verdade, o reino de Deus é justiça, é alegria no Espírito Santo, o reino de Deus é misericórdia. Está na minha mão e na sua mão. Igreja, está na minha mão e na sua mão. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos a tua palavra e até de modo muito extenso. Parece que passou rápido, que já foi mais de 1 hora de ministração, Senhor. E nós entendemos que nós temos uma dupla cidadania, terrestre e celestial. Uma cidadania linda aqui, Senhor. O Brasil é uma pátria linda e nós amamos essa pátria. Somos de fato, Deus, patriotas, porque sabemos o presente que tu nos deste. Deste às nossas famílias, aos nossos filhos, a liberdade de te cultuar nesta terra, Deus. Deus, e nós queremos te pedir pelo nosso Brasil como igreja. Queremos clamar a ti, Senhor, para que a tua vontade prevaleça sobre todas as coisas, que o mal caia por terra e que nós possamos eleger homens e mulheres tementes a ti. Oramos pelo nosso prefeito, Deus. Oramos pelo nosso governador, oramos pelo nosso presidente, oramos por todas as autoridades legislativas, oramos por todas as autoridades judiciais desse país. Te pedimos em nome de Jesus, que eles tenham temor de ti, que eles façam o bem, Pai, mas que nós não, em momento nenhum, a gente abra mão do nosso direito de exercer, Deus, a nossa cidadania aqui nesta terra, e que nós possamos usar a cidadania celestial, essa que é mais importante porque é eterna e sobrepõe todas as coisas, que a gente possa de fato ser sal e luz, trazer o teu reino aqui no nosso meio e influenciarmos esse mundo, Pai, para que a gente não viva, ó Deus, que a gente não entregue a nossa pátria, mas que a gente tenha uma pátria cristã, uma pátria cheia de qualidade de vida, de verdade, que seja um exemplo para este mundo e para esta terra. E eu tenho certeza, como tua palavra fala, que se nós orarmos, se nós nos humilharmos, se nós nos arrependermos do nosso pecado e nós te buscarmos de coração, tu farás isso, tu virás sobre essa terra, tu sararás essa terra, Deus, e tu vais fazer coisas incríveis. Nós cremos no teu milagre e te pedimos pela tua intervenção, unidos em oração, Pai, sabendo que tu farás algo extraordinário e que tu confundirás os inimigos da tua palavra, Deus, e que a tua vontade prevalecerá, porque assim é a nossa fé, ó Deus, assim é a nossa oração, e fazemos isso orando a ti, em um nome de Jesus. Amém. Amém. Tome assento, por favor.